Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas, esse é o programa Vida Inteligente, trazendo de novo nosso amigo e irmão Jorge Antônio Ouro para a sessão, para o programa número 275, se eu não me engano, 275, então é isso aí. Diversos assuntos, nós estamos na fase das transcrições que a gente está falando, né? É um material muito rico e espero em breve ter novidades sobre a questão das transcrições, né? Eu acho que é um material muito rico para se estudar, para se poder pesquisar. Então, nós estamos viabilizando uma forma de disponibilizar isso, né? E como forma de pesquisa também, porque é um trabalho maravilhoso, a transcrição é bem diferente, né, do áudio, é bem diferente do vídeo e é uma outra alternativa que é a leitura, né? E pode falar, seu Jorge. Tudo bom? Eu estou em você. Quantas páginas dá uma hora de conversa, 2 horas de conversa? Depende da fonte, depende de alguma coisa. Não pode dizer porque tem programa de meia hora, tem programa de 1 hora, tem programa de 1h40, mas geralmente são cerca de 20, uma média de 20 páginas. Vamos dar uma média de 20 páginas. 20 vezes 200 vai dar 5.000 páginas, então é impossível. Teríamos que fazer uma enciclopédia, né? Se fosse disponibilizar assim. E também eu não vi, né? Mas aí seria bom antes de compartilhar, antes de disponibilizar, daí mas eu quero disponibilizar nessa vida ainda, só para avisar. Você está rindo por quê? Não, assim, dar uma passada de olhos. Mas é óbvio, eu já estou fazendo isso, inclusive. Tem que corrigir. Tem muito termo, claro. E às vezes a gente pode falar um nome e aí na transcrição sair. Com certeza eu estou vendo isso tudo. E sai como sai, porque o senhor há 13 anos aqui falando esse linguajar agartino, sânscrito, Vatan, Senzari, mais não sei o quê, isso aí é uma loucura por transcritor, né, vamos dizer aqui. Eles escrevem realmente o que entendem, deixam para mim sublinhado, ou deixam em vermelho, ou chamam em destaque ali, porque mesmo que eles queiram, né, não tem condição assim. Quem não é da Sociedade Brasileira de Eubiose, quem não está acostumado com esse linguajar, fica difícil. Então é um processo muito moroso realmente para se fazer isso. E é essencial, né? Sim. Um Traichu, Maruta, um Devavani. Então você não imagina como vem a transcrição. Isso, claro, a pessoa faz de toda boa vontade, mas depende muito de uma revisão criteriosa, né? Então isso está tudo dentro do andamento aqui. É muita coisa, né? E um outro aspecto é que é só uma conversa, né? Se não é um livro, não é uma fonte de pesquisa. Não, então, né? É uma conversa muito legal, muito legal. Eu acho que vai servir muito para as pessoas pesquisarem, para as pessoas de qualquer linha filosófica, de qualquer coisa, aquilo é sabedoria universal, né? Uma coisa que eu acho que é interessante é que daí às vezes a gente conversa um assunto ou você faz uma pergunta e a resposta à pergunta pode estar 5 anos depois, né? Aí como vai estar tudo em texto, perfeito, aí fica mais fácil. Como o site novo que você está fazendo, que daí vai permitir de consultar os vídeos na internet, né? Que daí permite que você procure por palavra, busca dentro do como é que chama? É o texto inicial, como é que chama? Dentro da sinopse, exatamente. Então, você quer saber em quais vezes a gente falou sobre Maitreya? Aí ele vai e lista todos os vídeos onde é que tem. Sim, mas aí é que está. Veja só que interessante. É muito bom a gente estar falando isso na entrada do programa, porque essa questão ali que você antecipou, que eu não tinha falado nada, né? Agora você já dedurou, mas tudo bem, vai ficar por isso. A sinopse, a busca fica limitada na seção de vídeos à sinopse. Exatamente. Nas transcrições, pode escrever a palavra que quiser, porque são milhões e milhões e milhões de palavras transcritas. Então, quando você fala aquilo lá, você vai sair. Quando se falou de Maitreya, em 60 programas... É como se você pesquisasse daí no áudio, né? Perfeitamente. Então, aí já vai ser um negócio maravilhoso, né? Tudo bem, ainda eu quero deixar aqui, aparece, eu tenho que falar, né? Quero deixar registrado aqui a minha frustração
minha surpresa, o meu desagrado, vamos dizer, na questão, já que nós estamos falando de transcrição e essas coisas todas, alguns anos, 2, 3 anos atrás ou mais, foi feito transcrição de alguns programas, o senhor tem a ciência disso, né? Teve ciência, sim, transcritos para a língua inglesa. Um trabalho hercúleo, um trabalho moroso, um trabalho feito com horas e mais horas. Eu sabia que tinha sido feito horas legenda. E mais horas. Legenda, claro. Ah, legenda do programa. Legendando o programa. Do programa. Não, é isso aí, eu expressei errado. Então, profissionais fizeram isso. Tem Me lembro. Muito bem, foram cerca de 6 programas. Fiz a divulgação, para todo mundo ouvir, fiz a divulgação massiva, ou seja, dentro das minhas comunidades, dentro de listas da SBE, das quais eu pertenço, eu tenho acesso, e por ocasião da concessão do meu título de membro honorário da Sociedade Brasileira de Obiose, do qual muito me orgulho, em Itaparica, eu disse, aproveitei porque me deram a palavra, né, como homenageado tudo, e dei alvísara para as pessoas que estavam lá, inclusive pessoas do APTA, né, recebi do APTA isso aqui, dando essa alvísara de que tinha 6 programas que podiam ser distribuídos para o mundo, né, tá aí, língua inglesa, será que alguém fala inglês no mundo? Deve falar, né? Acho que abaixo do mandarim é o inglês, né? O resto é. E se os senhores acessarem a internet, acessarem o YouTube, verão que não adiantou absolutamente nada. Nada. Você ri, né? Não adiantou absolutamente nada. Então, eu não fico triste porque não me cobraram nada, as pessoas fizeram isso de boa fé. Um material maravilhoso que poderia levar para o exterior, para o mundo, a palavra, o conhecimento, a obra, a Sociedade Brasileira de Obiose, professor Henrique José de Souza, toda essa história para o mundo, para uma coisa que está numa língua falada universalmente. E a coisa não andou. E continua sem andar. Apesar de eu, de vez em quando, olha, tem inglês, e publico lá. É absolutamente nada. Então, eu não sei o que há para as coisas não acontecerem, né? Eu apenas lamento. Talvez esteja acontecendo, só que daí a gente não compreende a forma, né? Mas aí essa resposta não vale. Não vale sim, Grego, porque assim, tem o princípio básico que a gente sempre conversa aqui, é que ninguém dá o que não tem, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Então, para que o Brasil ele assuma o papel dele perante esse concerto das nações, ele assuma o seu papel de pátria do Avatar, para que assuma o seu papel de emanador da concórdia universal, para que se propague do nosso país uma república eubiótica ou sinárquica universal, essas coisas todas, aqui tem que ter acontecido. Sem dúvida. Entende? Então, talvez, se iniciasse agora um projeto de divulgação ostensiva ou intensiva em outros idiomas, e sim, assim, tem a Célia e tem mais alguns que moram em Paris há muitos anos, então estão dispostos a fazer a transcrição, tem gente na Alemanha, tem tudo quanto é lugar. Só que a gente primeiro tem que fazer com que o nosso país tenha ciência, para que daí então, uma vez começado aqui, uma vez propagado na América Andina, né, que não é América do Sul, uma vez propagado nas Américas, aí então se propague para o resto do mundo, e vai chegar o momento em que então assim, haverá demanda para que esse conhecimento ele seja vertido em outros idiomas. Mas agora eu acho que ainda tá cedo por causa disso, porque você tem que fazer um trabalho primeiro para que
Primeiro para que cada discípulo seja o portador da boa nova, né? Depois para que a nossa nação seja a boa nova em si, e aí então depois propagar para o mundo inteiro, né? Isso eu acho que é uma tendência natural e inexorável, até por conta dos fatos que nós temos vivido, né, nesse último século. Isso é irreversível, mas a gente tem que ter paciência. Foi só um comentário. Sim, não, eu só estou argumentando que daí o trabalho tá certo. Eu vi um dos vídeos, né? E é um trabalho, você usou o termo certo, hercúleo, porque tem que ser uma equipe, tem que ter equipamento, tem que ser uma empresa para fazer. E está muito bem feito, ainda mais em se tratando de uma conversa não coloquial, né? Se não é uma conversa sobre futebol, não é uma conversa sobre cinema. Não é uma tradução simples de se fazer. Não é uma tradução simples. Sim. Não é uma tradução simples, até porque não é verter o conhecimento no idioma, não é verter o conteúdo no idioma, é verter o conhecimento no Perfeitamente. idioma. Né? É complexo. Né? Mas, quando eu vou dormir, que eu não tenho dormido bem, mas por outras situações, né? Porque eu, infelizmente, ou felizmente, sei lá, eu sou muito sensível ao que acontece no planeta e uma série de coisas. Isso me incomoda bastante. Então isso me incomoda, eu não consigo. Eu tenho tudo isso aí que acontece no Brasil, no planeta, acontece comigo também. Então minhas noites não são tranquilas, tudo isso aqui. Mas eu quero dizer o seguinte: quando eu deito para dormir, pode ser que isso aí que eu falei agora me incomode para chuchu. Essa questão de situação do país, do mundo e o que está acontecendo. Mas na questão da minha parte, do meu comprometimento com aquilo que eu decidi fazer, olha, é o sonho dos justos, que pode chamar assim. Que eu deito de noite e digo, putz a vida, como você fala que você tem que fazer o feedback, todas essas coisas, todo dia, né? Falo, Gregão, mais uma batalha vencida, mais um dia produtivo, mais um dia que eu me dediquei. O que vão fazer com o que eu gerei, com o que eu proporcionei, tudo isso aqui, já deixa de ser problema meu. Agora, ninguém pode tirar o meu direito de ser, como é que se diz, sincero com o que eu penso, né? E aí cada um pode fazer o que bem entender. Então está aqui o recado, um material maravilhoso, né? Um material que podia estar aí sendo divulgado, mas tudo a seu tempo. No tempo certo. Tudo no tempo certo, daqui a 5 milhões de anos, daqui a 10 milhões de anos. Né? Nós somos atemporais, não tem problema do tempo. Vai passar o Jorge, vai passar o Grego, vai passar o Alvin, passa todo mundo ali, e tudo bem, um dia... Eu acredito, Grego, assim, é que a gente sempre tende a tentar analisar os acontecimentos futuros baseado nos acontecimentos passados e na falta de esperança do presente, né? Mas o futuro, ele não é filho do passado, no caso agora. O futuro está sendo escrito, é hoje. Hoje aqui nós exatamente. Então, se há uma coisa que é quase palpável no nosso futuro, no futuro do nosso país, é o imponderável positivo. Sabe? Então, isso que você fala assim, vai demorar 5 milhões de anos. 5 milhões de anos, já falei que era ano 3000, já passei para 5 milhões sim, agora. Não, mas não vai isso tudo, não. Tem muita gente boa trabalhando. E o tema de hoje que se apresentou é interessante. É tudo isso que a gente está conversando. É tudo isso que nós estamos conversando, né? Para aquelas pessoas que adoram me escrever lá no YouTube, lá, pô, vocês perdem muito tempo ali, demorou 20 minutos para vocês entrarem no assunto. Obrigado. Que bom que vocês estão assistindo a gente, porque podia desligar e assistir outra coisa. Falo assim, para quem me critica, assim, obrigado, eu amo vocês também. Perfeitamente, é isso aí. Então, o tema de hoje é o seguinte, que olha, é muito oportuno, as coisas... esse negócio é muito louco, de verdade, assim, como acontece aqui, tudo se parece desconexo, mas de repente vem tudo e toma forma aqui. Vale a pena tudo isso? É o tema do programa de hoje. Ou seja, tá aqui, acabei de me queixar, acabei de botar para fora aqui o que eu penso, fico o dia inteiro aqui, gosto do que eu faço e faço porque gosto, não estou queixando, não, adoro, amo o que eu faço e que bom que eu posso fazer o que eu amo. Sou um privilegiado, né? Passo aqui, batalho, isso aqui e tal, tento colocar uma boa nova, trago convidados bons, com temas bons, medicina, saúde,
bem-estar, iniciação, uma série de coisas, e a gente se questiona, né, entre os momentos de reflexão, a gente se questiona, vale a pena isso tudo? Você já fez essa pergunta para você? Né? Eu faço para você agora, pergunto para você, bom, porque ele é suspeito, né? Vai dizer, nossa, se não vale a pena. Nossa, se não vale a pena. Então é isso aí. Agora, mas nós vamos refletir e ele vai ter que justificar por que vale a pena isso tudo. Né? Eu tenho que ver, eu tenho que ter uma justificativa. Para todos nós aqui, vale a pena isso? Vale a pena você estudar? Vale a pena você transcrever? Vale a pena você pedir para o zelador, pedir para não fazer silêncio do tempo que eu vou gravar o programa? Está aqui, está uma barulheira lá fora conversando. Não, então assim, não, mas não tem problema, só faço a comunicação. Então, vale a pena você estudar, vale a pena você fazer isso, você aqui, e você vê que os parentes vão morrendo, os amigos vão morrendo, os estudiosos vão morrendo, os mestres vão morrendo, tudo isso aqui, e a coisa continua. Quer dizer, as pessoas são passageiras, o mundo continua, e será que vale tudo isso a pena? Oh, quantos livros foram escritos? Oh, aquele cara foi grandioso, olha que obra maravilhosa, nossa, plantaram aqui, plantaram ali, plantaram ali. Aí eu pergunto, e agora eu passo para o seu Jorge Antônio Ouro, vale a pena isso tudo, seu Jorge Antônio Ouro? Hein? Só não me faz chorar. Que ele vai tentar ele vai ser tão convincente, né, que eu vou chorar aqui. O bom é isso, é que a gente se diverte aqui, né? Muito. Ai, minha nossa, tá. Eu não sorri uns 20 dias. Então vamos lá. Primeiro um comentário com relação a coisa que você falou agora há pouquinho. Vamos lá, isso aí. Da questão do dormir, né? Do dormir. Do dormir, noite, sim. Dificuldade para dormir, né? O astral está pesadíssimo. As coisas estão muito pesadas. Assim, só mesmo se a pessoa for muito embrutecida, sabe? Assim, quase se afastando do conceito de ser humano para não estar afetada pelo que a gente vive hoje, né? E não só no nosso país, né? Mas no mundo de maneira geral. Sim, claro. O mundo, de maneira geral, ele está em convulsão. Assim, é um perfeito fim de ciclo, né? Assim, ou o país está em convulsão, ou ele está contribuindo para a convulsão em um outro país, então está todo mundo envolvido, né? Especificamente no nosso país, por conta de ser a terra que ela é, e por conta da natureza do povo que aqui existe, que ainda é um povo criança, ainda é um povo despreparado para esse mundo, obrigatoriamente, em maior ou menor grau, todos nós estamos experimentando o caos, né? Assim, a felicidade que se experiencia no momento, ela não é igual ao que era um tempo atrás, né? A paz que se experiencia agora, ela não pode ser vivenciada na sua totalidade. A convulsão que se experiencia agora, por qualquer motivo, ela é mais intensa. É como se a panela de pressão em algum momento tivesse entupido a válvula de saída do gás, né? Há o aspecto negativo, que isso não era para acontecer dessa forma no nosso país. Mas há o aspecto positivo, porque quanto mais quente a panela de pressão, mais rápido sai a comida pronta, né? Então nós vamos sobreviver a isso, né? O Brasil vai sobreviver a isso. Vai ser um grande aprendizado desse processo, né? Mas vai sair muita cicatriz também, sabe? Vai sair muita cicatriz. O que as pessoas têm que estar atentas assim, perceber o que está acontecendo, tentar interagir para minimizar o que está acontecendo, mas de uma maneira a não se ferir muito.
Isso, nem fomentar absolutamente nada. Não se ferir, não se envolver, não é? Porque depois, quando vier a calmaria, que daí é a hora de lamber as feridas, quanto menos feridas você tiver em você para curar, mais tempo você tem para ajudar a curar a ferida dos outros, né? Perfeitamente. Vai sobrar mágoa e cicatriz em cada um e na própria nação, né? Então, é natural que tenha um impacto em cada um de nós. E isso tem que ser também encarado com normalidade e com pacificidade e com compreensão, porque daí a gente vê que a dor que a gente está sentindo não é uma dor que nos cabe individualmente. A dificuldade que a gente percebe no dia a dia não é uma dificuldade baseada no entorno que eu criei. É uma dificuldade baseada no entorno no qual eu vivo, na nação, no país no qual eu estou, com o qual eu me importo, né? E aí eu não posso ser mais um gerador desse tipo de coisa. E independente da justificativa, assim, porque você é de uma religião diferente, porque você tem pele de cor diferente, porque você tem gosto político diferente, porque não interessa o que seja, ou a gente faz contenção, né, nessas interações astrais que estão assim permeando e desconstruindo a brasilidade hoje, ou vai se ter muito mais coisa para resolver depois, para tentar sarar, sanar, reconstruir. É um processo complexo, né? Mas se a gente não tiver noção do que está acontecendo e se deixar envolver, não vai adiantar nada. Né? Então, se à noite você não tiver sono, eu não tiver sono, então que seja, ao invés de ser uma noite mal dormida, que seja uma noite acordada produtiva. Ah, minha sempre, sempre. Não consigo dormir porque eu não sei o que, mas alguma coisa me incomoda, e esse alguma coisa, na verdade, não é que não sei, eu sei, o que me incomoda é o meu país que está assim, é o mundo que está assim, a humanidade que está assim, então eu sei a razão. Então vamos minorar isso, não ficar virando para lado A, lado B, para tentar dormir. Não, eu vou levantar e vou produzir. O que é que eu vou produzir? Vou ler, vou pensar. É isso que eu faço, alguma isso que coisa eu faço, assim. exatamente. Então eu transformo o que seria uma noite mal dormida, né, em uma noite produtiva. Aí vai produzir, vai se acalmar, né, aí o sono vem, você vai dormir. Ah, mas daí amanhã eu vou acordar cansado, porque eu li por 5 horas e dormi só uma. Mas você fica acordado por 5 horas na cama e ia dormir só do mesmo jeito, então você produziu, né? É uma coisa muito mais justa do ponto de vista de ser humano. Então tem que ter paciência. Perfeito. Né? Se vale a pena. Você está satisfeito com o que você faz? Não. Não? Puxa vida. Não é com o que eu faço, mas é com o que eu poderia ter feito. E com o quanto eu gostaria de fazer. Ah, agora eu te peguei pelas suas próprias palavras. Sim, eu sei. Sabe? Então tá, pode continuar então, se você sabe. É que a gente sempre pensa que pode ser melhor. Não cada um de nós, pode ser melhor o trabalho que a gente faz. Que você pode contribuir mais, que você pode ajudar a construir mais, que você pode se dedicar mais. Só que daí, às vezes, e isso daí, exatamente dentro do tema que você propôs, o ambiente ele está tão conturbado e você se sente impotente para dar embate ao ambiente e você recua e fica um pouco afastado do processo. De início, obviamente, vem uma cobrança, porque você não pode ver um processo acontecendo no qual você poderia contribuir para melhorar e você se afastar porque aquilo está acima da tua capacidade de resolver. Mas no segundo momento, de uma análise mais lógica, mais razoável, você percebe que, às vezes, a situação externa ela se coloca com tal quantidade de armadilhas e de tal forma aguda que a única maneira de você entender e interagir é sendo exatamente igual àquilo, mas daí fica um paradoxo, porque
Se você vai ficar igual àquilo que você quer resolver, você já não consegue mais resolver. Você é parte, Sim. não mais da solução, mas do problema. Acontece muito isso. As pessoas na ânsia, né, assim, na intenção, na angústia de resolver um problema, né, de solucionar um problema, acaba se transformando parte do problema e não da solução. Então, às vezes, o mais adequado é se recolher, para que daí então você tenha elementos, você tenha um ponto de vista que te permita chegar o mais próximo possível do caos para contribuir, sem deixar que o caos venha fazer parte de você, porque daí você é só mais um gritando na rua, daí não adianta nada. Essa a diferença entre o poder fazer mais, o se afastar, esse tipo de coisa assim. Com relação à questão do valer a pena, então, do ponto de vista de etimologia, de significado, né, o valor é o ser forte, do valere. Né? Valoroso é o que é forte, então o valor é você ser forte. E o pena, então tem na mitologia grega a poiné, né? E na mitologia grega poiné, e na mitologia latina ou romana a poena. Poena ou poiné é uma das queres. Queres é um conjunto de, não são de deuses, mas de demos, que seria o equivalente a gênios, né? Mas demos femininos do mal, e a poiné, ela é a deusa do castigo. Tanto é que na Roma, quando alguém feria alguém, tirava a vida de alguém, a poena era a pena que a família, né, ou a pessoa podia imputar ao responsável. Então, o se vale a pena, traduzindo, vale o castigo ou vale o sofrimento? Não a pergunta é boa, etimologicamente é legal, mas nem sempre não é castigo ou sofrimento, né? Exatamente. Aí é o ponto de início do desenrolar. Perfeito. Do que pode, dos comentários que podem ou não ser a resposta à tua questão. Se for interpretar o vale a pena aplicado à vida, ou aplicado ao trabalho que você faz, ou aplicado à tua dedicação, ou aplicado à tua iniciação, dependendo do ponto que você vai aplicar o vale a pena, se você entender o pena, né, como o poena, o poiné, que assim, como castigo, ou como dor, ou como sofrimento, o sofrimento nunca vale a pena. Né? Porque se você está envolvido em um processo, e esse processo te traz sofrimento, é porque você não está compreendendo a forma de resolver esse processo. É como você vai lidar com o fogo. Porque lidar com o fogo vale a pena? Vale. Por quê? Porque o fogo ele vai te aquecer, vai produzir teu alimento, vai te defender das feras, vai iluminar o caminho, vai uma porção de coisas. Mesmo o fogo físico, você entrar na questão do fogo metafísico. Não, porque o fogo purifica um metal, uma coisa antibactericida, exatamente isso. Então, nesse aspecto, sim. Agora, se daí eu não sei como lidar com a questão e eu vou querer manipular o fogo com as minhas mãos, muitos danos. Então, essa que é a diferença sempre entre o tá lidando com uma questão, né, e o como que eu interpreto lidar com essa questão, para definir se então vale a pena lidar com essa questão ou não. Vale a pena lidar com o fogo? Sim, vírgula, desde que você mantenha a distância prudente. Vale a pena pegar o fogo com a mão? Não, por quê? Porque é um sofrimento desnecessário. Na maior parte das vezes, o sofrimento, ele advém da ignorância, do desconhecimento, da avidia, da cegueira com relação ao processo. Aí você se joga naquele negócio, tentando resolver, achando que é produtivo, e ele só vai resultar só em mágoa, cristalização, revolta, ódio, antipatia, tudo que é coisa que não precisaria ter acontecido. Né? Um dia a gente escreveu
sobre a questão do atravessar o rio de enchente, né? Sobre os troncos, né? Sim. A mesma coisa. Então, também vale a analogia. Você vai se jogar no rio, né? Você tem que atravessar, está no teu caminho. A forma como você vai encarar isso é que vai definir se vale a pena ou não. E os passos, decisões que você tomar nessa travessia vão dar a tônica que vai permitir tua análise depois para ver se valeu a pena ou não. Vou atravessar um rio de enchente, troncos aos montes. Ou ele vai servir de apoio ou vai me ferir. Se me ferir, a culpa não é dele, porque ele é um tronco, é minha, porque eu que me aproximei quando não devia. Sim. Eu que me lancei no rio, eu que preciso de apoio. Então, essa análise do que acontece é que define se vale a pena ou não, e o principal é o que fica depois do processo, o qual eu estou analisando. Por exemplo, assim, tem uma pessoa que está se afogando, né? E aí eu vou pular na água para salvá-la, né? A forma como eu vou fazer isso, ela passa por um pressuposto básico inicial. Você sabe nadar. Perfeitamente. Eu sei nadar. Como é que eu vou me aproximar? Eu vou chegar de frente para a pessoa que está afogada, astralmente, no caos do dia a dia, e perguntar: escuta, você quer que eu te ajude? Não funciona, vai ser o abraço dos afogados. Sim. Não valeu a pena. Então, pular na água para morrer não vale a pena. Olhar o afogado de frente e perguntar se ele quer não vale a pena. Então, a estratégia no aplicar as coisas é que define o quanto vale a pena. Está se afogando, sim, se aproxima, puxa pelos cabelos, dá a gravata no pescoço, bate para ficar meio tonto, agarra da maneira como for possível, arrasta contra a vontade para fora da água, vira de bruços, tira a água do pulmão, salvou a vida. Aí você está todo machucado, né, nesse esforço. Valeu a pena? Sim. Cada machucada vale a pena, por quê? Porque você tem uma vida salva. Aí o que você salvou fala assim para você: mas eu não queria ser salvo. Disse: não, isso é um problema seu. A minha obrigação eu fiz que foi te salvar. Então essa que é a questão que tem que nortear todas as nossas interações no dia a dia. Assim, o como eu vou interagir com as situações. Porque senão às vezes eu me firo graciosamente, no sentido de gratuitamente, eu me firo desnecessariamente, só para ter uma justificativa para culpar depois aquele o qual eu poderia ter ajudado sem ter me ferido. Então, às vezes, nós usamos as situações para ter uma justificativa para perpetuar a cristalização ou a azedume ou a reclamação na vida inteira, quando eu poderia ter passado por aquilo sem deixar nenhum resíduo, mas aí eu não teria argumentos. Então, muitas das vezes, as causas ou os falsos elementos que resultam de análises incompletas que nos fazem beirar a possibilidade de responder que não vale a pena, essas causas, esses elementos todos estão em nós, não no fato em si. Você falou agora há pouco, que foi legal o que você estava falando, de você, quando eu perguntei, você disse que não, que você podia fazer diferente, alguma coisa assim. Só que a gente depende, a gente nunca depende só da gente, né? Que você sabe bem disso aí. Ao mesmo tempo, a gente sabe, e já falamos aqui diversas vezes, que o caminho é solitário, né? O caminho é solitário. Muito solitário e é solitário. Agora, e quanto mais você se aprofunda no teu caminho, mais longe você fica de qualquer ser vivo. É extremamente solitário. Então, aí é que está. Agora você falou de algumas coisas que aí vem um monte de coisa na cabeça. O que você falou da salvação, as comparações que você fez na questão do afogado, né? Muito brilhantes assim. Caminho solitário, livre-arbítrio, né? Que nem você disse: pô, você me salvou, mas eu estava me suicidando. Você estava suicidando, problema seu. Certo. Mas eu fui lá. Então tem uma série de coisas que seria bom a gente falar nisso aqui, porque pode causar confusão, dizer assim. Então, a gente podia estar melhor? Podia, mas
certo ou errado, o caminho é solitário, mas a gente depende muitas vezes de certas coisas que impedem que a gente atinja os objetivos que a gente quer, né? A gente fica cerceado, digamos assim. Então é um conflito filho da mãe. Muito. Filho da mãe é pouco. Filho da mãe é pouco, claro, para manter... E você tem que decidir isso aqui em fração de milésimos de segundos. Todos os dias, a vida inteira. A vida inteira, exatamente. Todos os dias. Então a grande dificuldade é que ninguém sabe o que tem que fazer exatamente. Perfeito. E aí Gregor, você acha que você... Né? Assim, ó, nenhum adepto sabe exatamente, nenhum iniciado sabe exatamente, nenhum ser de alta estirpe espiritual sabe exatamente o que tem que ser feito. É porque o que tem que ser feito, ele se constrói quase que no dia a dia, porque chega a um ponto da descida ou da cristalização do espírito em direção à matéria, em que daí as regras são desconhecidas. É quase como que está no portal do inferno, na Divina Comédia. Sim. Né? O Lachat Yogni Esperança Alva que entrar, assim, esqueça toda esperança, tu que entrais. Né? Então é natural que a interrogação gigantesca acompanhe o dia a dia. Né? Agora, essa interrogação, ela é como se ela fosse móvel, ela permanece, mas você se desloca em direção à busca da solução, e na medida em que você se desloca, você vai realizando, você vai trabalhando. É a única maneira de levar a vida. Mas você... Uma outra coisa... Continua. Uma coisa que é muito importante é assim, quanto mais... que quando se pergunta se vale a pena, vão supor que existe um objetivo, ou existe uma razão para que daí você possa analisar se valeu a pena ou não. Quanto mais o que te move, quanto mais as razões, assim, o âmago das coisas que em você existe, elas forem direcionadas para resolver coisas individuais, mais arriscadamente você chega perto da fronteira de entender que não valeu a pena. Ou, quanto mais você for satisfazer os instintos ou as emoções mais densas, quanto mais você se submeter a isso, quanto mais você se submeter à matéria, mais próximo você chega da conclusão que não vale a pena ou que não valeu a pena, né? Na medida em que você consegue não mais se preocupar só com os teus instintos, não mais se preocupar só com tuas emoções mais densas, né, ou mais cristalizadas, na medida em que você consegue não se preocupar mais com você enquanto indivíduo somente, na medida em que você consegue perceber que você pode contribuir com o teu entorno, quanto mais você vai alargando o horizonte onde você age, mais você se afasta da fronteira, do limite onde estaria escrito ou não valeu a pena. Então, sempre vale a pena, desde que não seja para você. O interessante é que todos nós aqui, eu, você, nós que escolhemos esse caminho espiritualista, de transcendental, buscar coisas que além do normal, a gente percebe que existe um comando. Existe um comando. É a mesma coisa do que eu vou criar um negocinho aqui, um molde aqui, uma miniatura, e vou dar um comando nesse negócio. Esse comando vai fazer isso aí andar. Agora, esse negócio vai andar, ele vai bater ali, e se ele não tiver a capacidade de desviar, ele vai ficar parado naquele treco lá, vai acabar a bateria dele e vai continuar lá. Mas ele tinha um comando. Então, nós sabemos, eu percebo, posso estar louco, também posso ser louco, não, força de expressão, posso estar completamente errado, mas esse caminho que eu já disse que sempre me traz de volta para aquilo que eu tenho que fazer, que eu faço, vamos dizer, eu sinto que existe algum negócio. Eu não sei explicar o que é, de onde vem. Já escrevi a respeito, já fiz programa solo, já falei a respeito e até hoje não entendo absolutamente nada do que é isso. Então
Então existe algum comando, alguma coisa que falou, nós já falamos sobre livre-arbítrio aqui, né? É bacana, isso aqui é livre-arbítrio, aspas, vírgula, né? Então existe alguma coisa que tem. Então daí, aí eu pergunto, será que o grande lance do valer a pena ou não seria você tentar descobrir ou buscar o acesso a esse tal de comando? Porque a hora que você descobrir onde é que está o comando, mesmo que seja no seu corpo, nos seus corpos, sei lá, vamos falar essa linguagem. A partir daí, quem é que está comandando? O que está comandando? Mas eu cheguei no comando. Então já existe uma ligação desse comando aqui, que me comanda, eu já sei qual é o caminho. Aí é uma outra questão que a gente tem que trabalhar. Aí sim você vai dizer assim, vale a pena. Aí a resposta é positiva. Vale a pena por quê? Porque eu descobri, o troço está aí, vale a pena eu continuar seguindo. Pode ser que eu não chegue em nenhum lugar, ou só daqui a 5 milhões de anos, né? Mas que existe sim. O grande problema, se vale a pena ou não, que eu vejo aqui, e nós estamos num bom caminho nessa sua explicação, é a questão da dúvida. O que acaba com a gente é a dúvida, né? É a dúvida, vale a pena isso tudo? Porque quando você faz essa pergunta, entra a dúvida. Não vale a pena nada disso, né? Porque o quê? Porque você ainda não achou o mecanismo que te move. Seja lá, existe, todo mundo tem uma programação. Isso não é apocalíptico, não é conspiratório, não é nada. Bicho, você nasceu ali, o grande programador central, vamos chamar ele assim, e programou, fez ali botou cluster, sei lá como é que é o nome daquilo lá, o Jorge Analista vai saber assim, vai meu filho, vai lá ajudar no grande programa lá, vai buscar o teu lugar dentro dessa coisa magistral. Então acho que é isso. Essa dúvida é que faz a gente ter essa incerteza se vale a pena ou não. Agora, o que eu quis afirmar é que sinto claramente, posso estar totalmente enganado, de que existe um comando que você pode sair do caminho, você pode fazer o que você bem entender, você pode escolher o que você quiser, você pode plantar bananeira, pode querer se afogar, pode fazer o que quiser, o comando está lá. Se você achar esse comando, você tem toda a condição de ter uma vida que você sempre sonha. Uma vida feliz, alegre, dentro daquilo que você planeja, né? Então tá aí. E aí? Você descreveu a iniciação. Eu gosto dele por causa disso, né? Ele descreveu a iniciação e o comando é você mesmo, é o teu superior. É isso aí, então, acho. É como assim, você está... Assim, você não sabe que você tem uma casa e você não sabe que você tem mais de uma roupa. E aí você está andando na rua. E aí você toma a maior chuva, então aquilo para você é caótico, né? E você diz, putz, não valeu a pena eu vir para a rua hoje porque eu só me molhei, eu vou lá fazer o trabalho que tenho que fazer, mas todo molhado, né? Isso daqui é o inferno. É uma abordagem. Sim. Aí você pensa assim, não, eu vou fazer o meu trabalho, tá chovendo, ótimo, não tem problema nenhum, quando terminar meu trabalho eu vou para casa, eu tenho uma casa, né? E em casa eu tenho várias outras roupas secas. Tá aí, são formas e formas de se ver a questão. É isso aí, a casa é o teu eu superior, é quem você é, tua mônada, né? É o teu espírito, né? E as roupas que você troca para cada trabalho são o que a gente chama de vida. Então, a maneira como você vai observar o que acontece e o conhecimento que você tem a respeito é que pode então te dar a resposta correta se vale a pena ou não. Se você não tem conhecimento, se você não tem uma visão das coisas, então aí a mínima coisa é motivo para você reclamar. Sem dúvida, claro. A mínima coisa é motivo para você se desesperar, para você revoltar, daí nada vale a pena, a vida é uma porcaria, a culpa é do teu vizinho, a culpa é da tua família, do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, do teu chefe, do motorista do trânsito, do prefeito, do vereador, do deputado, do governador, do presidente, do não sei o que, da ONU, né? Todo mundo é culpado no universo e há uma conspiração geral nesse mundo de Deus para que eu fique infeliz.
Na verdade, eu estou usando esses argumentos todos. Nos nossos últimos programas foi o Universo Conspira, né, que nós falamos a respeito, né? Eu estou usando esses elementos todos para justificar o meu prazer em viver azedo, o meu prazer em viver de maneira ignorante, o meu prazer em viver sem compreender exatamente o que eu tenho que fazer. Então, por isso que, sim, quanto mais os teus objetivos são voltados só para você, maior é a chance de você achar que não vale a pena. Quanto mais teus objetivos são voltados para o todo, e para o todo pode ser para o todo a compreensão do todo, o todo pode ser a compreensão do todo em você mesmo, e o todo pode ser isso que me cerca, a família de karma que eu tenho, a nação que eu escolhi, a humanidade na qual eu vivo. Então, quanto mais eu alargar os meus horizontes, maior é a percepção que vale a pena. O que pode acontecer, e foi o objeto da tua primeira pergunta para mim, se eu estava satisfeito com o que eu fazia, o quanto cedo eu gostaria de ver o resultado. Mas isso é uma tônica humana. Sim. É porque a gente se angustia. Assim, eu me angustio de ver o meu país da forma como está, né? Eu me angustio de ver as pessoas sofrendo. Eu me angustio de ver 2 brasileiros brigando por política. Eu me angustio de ver 2 brasileiros brigando por conta de cor de pele. Né? Eu me angustio de ver que daí, enquanto um não tem o que comer, né, o outro tripudia, porque não se devia dar o alimento, enquanto que o que ele gasta em uma pizza é o que aquela família comeria. É da minha tônica, é da minha natureza, eu não consigo desamar alguém. Sim, mas quando eu falo essas coisas para você, que são similares, vamos dizer, e aí você responde para mim como respondeu muitas vezes, né? É o processo de cada um. Exatamente. Então não, Grego, você tem que entender que é o processo. Não, mas é o processo. Não, mas aí a minha angústia não é uma angústia julgadora. Eu me angustio porque daí nenhum dos dois devia sofrer, nem o que tem mais, nem o que passa fome. Bom, então, essa que é a minha angústia, e depois que eu acho que daí não faço o que poderia fazer, o que deveria, porque nós deveríamos estar em um estado de consciência tal que a gente pudesse contribuir efetivamente para transformar esse país em uma nação. Sim, mas a gente poderia dar realmente felicidade a todos, compreensão a todos, conhecimento a todos, né? O trabalho em si vale a pena, sabe? A vida em si vale a pena, a iniciação em si vale a pena. O que a gente precisa é mostrar essa verdade a todos. E por isso que eu pensei, então eu estou contente com o que eu faço. Com o que, sim, com o quanto, não. Mas aí é que tá, você vê. Entende? Isso é necessário, é um processo necessário. É um processo necessário. Tudo isso aí que o Brasil está passando, o mundo está passando, necessário. Necessário. Não, eu entendo perfeitamente porque isso. É aquilo que a gente já falou muito. Como é que eu vou saber, como é que eu vou dar graças, ou como é que eu vou me sentir bem, se eu nunca me senti mal? Eu não sei o que é sentir mal. Então eu tenho que saber... tenho que sentir dor para dar valor ao meu bem-estar. Sim. Eu tenho que passar por... quero ser um bom navegador. Água calma qualquer um. Você bota um bebê lá. Calma não faz marinheiro. Claro, exatamente. Agora quero ver você pilotar o barco, o navio, nas coisas. Então, tudo isso aqui, o espírito, né? Já vamos falar nessa língua aqui, nessa linguagem. A experienciação na matéria tem uma série de coisas. Eu não tenho prova de absolutamente nada do que eu estou falando, nem sei se é verdade. Eu já sou claro aqui, vou dizer. Mas deve ser assim, mesmo, eu assumo, eu não fico filosofando aqui. Eu filosofo, eu viajo bem na maionese aqui. Agora, se nós estamos... Todo mundo diz, então é o espírito tendo a sua experiência terrestre, não sei o quê, aquelas frases bonitas, né? Então, mas de qualquer forma, você tem que passar por... que nem você vê algumas coisas, alguns elementos que tem que passar por diversos estados, né? A água vira gelo, vira sólido, vira gasoso, vira tudo. Isso tudo é necessário. Por quê? Porque cada estado daquele tem a sua função, tem a sua necessidade, tem o seu aprendizado naquilo. Então nós temos que experienciar isso tudo. O Brasil, você está falando de Brasil hoje aqui, o Brasil... Puxa vida, ele é privilegiado porque ele está se sustentando que qualquer outro país de primeiro mundo, digamos assim, primeiro mundo, que nós não somos primeiro mundo,
Teria tido uma revolução sangrenta há muito tempo, teria tido, e foi assim, você sabe, toda a história está aí, não sou eu que estou dizendo. Está ali por coisas muito menores do que acontecem aqui. Nossa, o que já aconteceu lá. Então é um povo pacífico, é um povo... É que o Brasil é um ilustre desconhecido, principalmente para o brasileiro, né? Porque, então pensa assim, mas determinado país funciona tal coisa. Só que aquele país, ele é do tamanho de 1/5 de um estado brasileiro. Perfeito. Quando a gente fala em Brasil, claro, é um continente. A gente está falando em um continente e a gente está falando em uma miscigenação de todos os povos e todos os karmas da humanidade. Perfeito, concordo. Porque todo mundo vem para cá, todas as raças. Sob uma mesma égide. Sim. Né? Então todas as vergonhas humanas estão se resolvendo aqui. Se resolvendo aqui, na verdade estão se representando. Então, eu estou representando o meu país na Grécia. Nenhuma solução de outro país serve para cá. O que acontece é que daí, por ser ainda um povo impúbere, né? Por ser ainda um povo criança e por viver em uma pátria assim tão auspiciosa em termos de recursos. Nossa Senhora, fantástico. É que essa que é a questão, né? Que as pessoas assim, então eu vejo assim, tristemente, né? E em todos os círculos, né? Muita expressão assim, puxa, mas que país é esse? Em sentido de degradar o nosso país, né? Eu não respondo porque não adianta ficar atritando com as pessoas, né? Cada um com a sua própria ignorância, mas deixa eu ver seu passaporte, por onde você andou. Aí então você vai poder comparar e você vai ter a resposta que país é esse. Agora, se você julga o teu país pelo que te disseram, não julgue. Sim. Não passe vergonha porque você está errado. É que as pessoas desconhecem o que é esse negócio, né? E aí, lógico, se você desconhece, ninguém protege o que desconhece, ninguém respeita o que desconhece, ninguém toma conta, né? E vira o que a gente vira. Sabe o que eu vejo assim? Você estava falando assim, e eu estava vendo uma nova Atlântida, sabe? Um processo similar ao que aconteceu na Atlântida, rapaz. Em outros níveis, muito né? bem dito, porque assim, você sabe, Grego, se nós não estivéssemos vivendo o momento que a gente vive hoje, do ponto de vista positivo e que faz com que tudo valha a pena, essa luta ela vale a pena muito, Grego, sabe? Por muito menos a Atlântida afundou. Perfeitamente. Por muito menos. Perfeito. Aí é que está. Sabe? Mas muito. E esse fundamento que eu digo é simbólico. Literal. Que é um fênix. A própria natureza teria cobrado já as contas, como ela vai cobrar determinados locais, com certeza, faz parte, né? Com certeza. Mas a coisa teria sido já muito mais aguda. Agora, então, muita gente dedicou a vida inteira para que a coisa fosse diferente. Muita gente, assim, por milênios vem construindo esse país antes dos europeus chegarem, preparando para o que deveria acontecer. Então são pessoas completamente desconhecidas, né, da história e que dedicaram a vida assim do primeiro ao último dia para que aquilo acontecesse. Aí você pergunta para as pessoas, mas ninguém sabe o que você fez. Ninguém sabe que você existiu. Você não consta em um livro de história, não tem uma rua com o teu nome. Ninguém sabe que você existiu. Aí eu lhe pergunto, valeu a pena? Sim, na hora. Com certeza. E qual é a sensação que você sentiu então no último segundo da tua vida, sabendo que ninguém jamais saberia da tua existência? A sensação do dever cumprido. Exatamente, é o que eu digo, dormir sossegado de noite ali. Entende? Então, isso é que faz com que tudo vale a pena. A mesma coisa, o cara está se afogando. Não, assim, hoje você não vai morrer, porque hoje eu vou te salvar. Sim. Mas amanhã, não, amanhã é outro dia, é rock dia, né? É um dia cada vez. Aí pode ser que amanhã você veja a vida de maneira diferente. Isso, claro. Um imprevisto positivo aconteça, você repense, ou se amanhã for o teu dia, que você tenha uma boa morte. Todos nós temos histórias. Hoje não. Você tá falando, vem uma série de coisas, todos os relatos que eu recebo aqui. Eu tinha um muito bom amigo, ele morreu ano passado, chamado Armando, né? As pessoas que conhecem sabem, né? E o Armando Tofanello. E ele então andou por todos os infernos humanos possíveis, né?
saiu cavalheirescamente, né, galhardamente, né, e se transformou num forte, num valoroso, né, um Valery, e aí ele ajudava os que transitavam nesse inferno, dos adictos, né, ele ajudava adictos, né. Sim. E aí o lema do Armando, que é um lema, é assim, é só por hoje, mas amanhã, não, amanhã outro dia. Aí eu perguntava, Armando, vale a pena? Esse vale a pena. Eu vou em lugares onde ninguém quer ir, e ia mesmo, conversar com pessoas as quais ninguém quer nem saber que existem, para não manchar esse falso mundo certinho, né? E dedico a minha vida e trago para que pelo menos hoje tenha o que comer, tenha onde dormir, tome seu banho, sente e escute 10 minutos de conversa que eu vou conversar com ele. Pode entrar por aqui, sair por ali, e amanhã? Não, amanhã é outro dia. Mas por hoje, esse aqui está nos meus domínios, está salvo. Então, esse é uma grande criatura, né? E que os deuses lhe reservaram, né, local digno. Você tocou numa coisa interessante que vale a pena a gente abordar aqui. Talvez tenhamos falado, mas eu não me recordo. E se eu não me recordo, é porque talvez a gente não tenha falado. Uma grande criatura. A questão da vida e morte, que nós já falamos muito aqui, você citou isso bem. Por que grandes criaturas, no dom perfeito da palavra, gente de bem, gente bacana, gente altruísta, gente espiritualista, gente que dá sua vida pelo próximo, tira a sua roupa do corpo e dá para uma pessoa que não tem, fica nua, por que essas pessoas vão embora mais cedo? Não necessariamente. Não necessariamente, mas tem uma coisa que é muito importante falar, e é muito bom você trazer esse assunto à tona, é que na quase totalidade das vezes as pessoas elas passam por ter morrido, né? Elas adquirem o direito de permanecer íntegras e só saem só do cenário humano. Muitas e muitas delas, né? Os outros que passam realmente pelo fenômeno da morte tem que ver em seguida o que acontece. Se passa pelo fenômeno da morte, mas preserva novamente ainda o corpo. Se passa pelo fenômeno da morte e em seguida já volta e continua o trabalho de uma outra maneira. Assim, é que a fronteira depois da porta, ela é tão variada, aí é que tá. Ela é tão fantástica, né? É que a gente considera esse fator morte como se fosse um limitante, o fim, né? E não, é uma porta, né? Você abre e depois dali o negócio é ultra agitado. Fica limitante quando você diz, como você já afirmou aqui mais de uma vez, que, gente, aproveitem, a maioria das coisas que você pode fazer enquanto você está em carne. Nesse caso de construção perfeitamente, do seu próprio pós-morte, sim, porque assim, você não pode desejar ir para o céu quando você viveu a vida inteira construindo o inferno. Não existe isso. Não existe céu e inferno, são só simbolicamente, né? Então, quando morrer, você vai para o lugar que você construiu. Quando morrer, você vai ser como você é hoje em vida. Então não tem assim, a morte não transforma ninguém. É como a política. A política não torna ninguém nem bom nem mal. Ela mostra o que cada um é. Da mesma forma, a morte, ela não santifica nem crucifica, né? Ela só mostra para cada um o que ele é realmente. E aí ele vai se haver consigo mesmo. Aquele negócio de ficar largando dragões a vida inteira, depois da morte você está em um cercado com os dragões, todos os quais você criou. Aí, meu filho, se vira, vai dar conta. O que sobrar dali é que vai determinar o passo seguinte da existência. Mas o assunto foi legal a gente ter abordado assim, porque hoje à noite, pode começar agora, já é de noite, né? A hora que você deitar, faz essa pergunta do que nós conversamos aqui, isso que você assistiu agora. Vale a pena? Usa o seu mental concreto primeiro, né? Depois ouça assista o que nós falamos aqui, o que o Jorge disse, isso aqui, e comece a criar assim, vamos por cima do que isso não vale a pena. O meu relógio que eu acabei de comprar caiu no rio. Né? Eu vou arriscar minha vida para pegar o meu relógio. Vale a pena? Não. Uma pessoa está caída no rio, eu vou arriscar minha vida para salvá-la. Vale a pena? Sim. Então, quanto mais longe de você mesmo for o objetivo, mais vale a pena.
Então você acha que toda pessoa tem condição de responder essa pergunta sozinha? Óbvio. Não, e principalmente sabe por quê? Porque só cada um sabe do seu mundo. Perfeitamente. Só cada um sabe o que tem por objetivo. Só cada um sabe o que pensa. Só cada um sabe como age. Só cada um sabe aquilo que vai na sua alma, mas não é exteriorizado, que é muito mais sério do que aquilo que é exteriorizado. E aí então fica a pergunta: vale a pena eu agir assim? Vale a pena eu ser como eu sou? Vale a pena eu lutar por isso? Vale a pena a apatia? Vale a pena o ódio, a antipatia? Pô, você vai votar em A, eu vou votar em B. Você é meu inimigo mortal para o resto da vida. Aí eu vou perguntar, né, em um momento de lucidez: poxa, mas vale a pena eu brigar com o grego por conta da opção de voto dele? Então, essas pequenas coisas, que parecem pequenas coisas, elas são pontas do iceberg, porque para que chegue nesse ponto de eu brigar contigo por conta daquilo que você escolhe fazer na eleição, há toda uma série de elementos em mim, nossa, sem dúvida, que plasmam o ódio por uma coisa aparentemente sem sentido. Aí, vale a pena eu ter isso em mim? Vale a pena eu reagir dessa maneira? Vale a pena eu ser assim cristalizado? Vale a pena eu viver a minha vida para satisfazer meus desejos, meus instintos? Vale a pena eu colocar minha vida fora? A ignorância tão doce que vale a pena a morte? Né? Então são perguntas que só cada um pode responder. Isso. Agora, no final das contas, se você então diligentemente ao longo da vida tentar cumprir o seu dever de indivíduo, de ser humano, de membro de uma família, de membro de uma nação, então você procurar fazer o teu melhor, mesmo que o teu melhor não dê o resultado que você espera, claro, faz parte. Aí quando chegar o dia de você continuar a vida depois da vida, aí então você vai poder expirar tranquilamente, fechar os olhos tranquilamente e sentir, como disse há pouco, e o professor Henrique Jesus dizia, a melhor das sensações que o ser humano pode sentir, que é o quê? A sensação do dever cumprido. Isso é mesmo, isso é mesmo. Essa sensação de dever cumprido, todo mundo já deve ter experienciado muitas vezes, né? Seja lá no que for, né? De você ter feito uma boa condução de alguma coisa, ter chegado... E hoje qual é o nosso dever? O meu dever não é eu trabalhar para o meu bem-estar, né? O meu dever é trabalhar para o bem-estar do meu país, para que ele se transforme numa nação. É trabalhar para o bem-estar da humanidade, da ciência à humanidade que a gente vive a parte do Avatar. Assim, é um dever que, para mim, não tem nada. Se tiver todos os dias comida onde dormir, excelente. Se não tiver, a gente dá jeito. A vida inteira foi assim. É isso aí. Não é? Agora, não pode nortear a relação com os outros baseada nos medos, nas antipatias, nas cristalizações que eu tenho. Então, assim, se alguém não me deu lugar no trânsito, eu não vou odiar a humanidade. Se alguém foi ignorante comigo, não significa que eu tenho que pegar aquela ignorância, multiplicar por 1000 e distribuir para todos. Não. É isso aí. Então você tem que ser como antepara ao ódio, você tem que sublimar e dizer assim, ó, não passará. Assim, caso eu receba ódio, antipatia, inimizade, essas coisas assim, isso faz parte da vida. Pode até ser. Agora, em mim não vai ficar incrustado. Primeira coisa. De mim não vai passar. E vai ser sublimado. Isso aí. Vigilância do sentido sempre. Vigilância dos sentidos. Não canso de repetir isso. Que é assim. Então, hoje à noite, dormindo, antes de dormir, faz isso. Vamos fazer isso aí. Por que a gente pede e faz isso aqui? Não como instrutores de coisa nenhuma. Nós somos muito espertos, Jorge e eu, né? Porque se nós estamos falando em todo, se você faz a sua reflexão, se você faz a sua mentalização, se você se modifica, você modifica nós próprios, né? Perfeitamente. É ou não é? Pô? Perfeitamente. E considerando que somos todos um, nós temos todo o interesse que todo mundo que nos assista melhore, porque em melhorando todo mundo, vão melhorar nós também.
Perfeitamente. Né? Espero. Além de fazer parte do nosso trabalho. Claro, isso aqui, que o malandro, se soubesse quanto é bom ser honesto, ele seria honesto só por malandragem, não é isso? Malandro, mané. É isso aí, né? Então é isso que a gente faz. Jorge, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você. É uma felicidade. Bacana que a gente entra nesse contato que eu falei aqui, né? Que existe um comando aí, né? Seja lá o que for isso aqui, faz do que... Tem nome. Uma hora a gente declina, se for o caso. Mas importa que exista, e existe aqui, existe em você, existe em todos, existe em tudo. Então basta a gente se conectar com essa grande fonte, né? E aí a gente vai experienciar aquilo que todos nós almejamos, né? A paz, a tranquilidade, a harmonia, a fraternidade, a felicidade. A questão assim, você analisa assim, o que é que me traz felicidade e qual felicidade eu desejo. Para daí você verificar se vale a pena lutar por aquela felicidade. Se toda a felicidade que você deseja é aquela que você vai sentir no dia que você comprar um carro novo, triste de você, porque depois de 2 dias daí já é um carro velho. Perfeito. Né? Já depreciado também. Você vai passar a vida inteira correndo atrás de uma felicidade tão efêmera quanto a própria vida. Aí a morte vem como um grande prêmio para uma vida sem sentido. Então, e amanhã você pode acordar amanhã e você... em função da sua tentativa, do seu trabalho, da sua dedicação, você abre, você pode sair, deixar a porta da sua casa aberta, você pode andar na rua despreocupado, né? Sem preocupação de ter alguma coisa. Então isso aí é semeadura. Isso não é utopia, não, né? Isso não é utopia. Utopia, quando Thomas More escreveu o livro Utopia, né? A utopia não é sonho. Utopia é um termo grego que é topos, que é lugar, né? Utopia é não lugar. Não lugar, exatamente. Então, uma vez pensado, o próprio conceito de não lugar não existe. Então, o viver num mundo assim, em que vale a pena, não é um não lugar, não é uma utopia. Por quê? Porque uma vez que você decida que vale a pena, esse lugar já existe em você. Sem dúvida. E se existem lugares... Ele não é utopia, ele é realidade, ele é o lugar. E se existem lugares assim como a gente sonha em outros lugares, por que a gente não pode fazer do nosso lugar a mesma coisa? E os similis similibus congregantes, então os semelhantes é que vão tomar tal densidade que daí se transforma em um mundo visível, factível, palpável para toda a humanidade, mesmo aqueles que ainda são um pouquinho mais reticentes com relação ao bem, o bom e o belo. Isso aí, brilhante. Brother, deixa eu ver, você continua gelado, incrível, não tem ar-condicionado aqui, não tem nada. É que tá frio. Tá frio, né? Valeu, gente, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida.